2 Reis 4, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Agora pula lá para o verso 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Nós lemos o capítulo 4, no início, que Eliseu aumenta o azeite de uma viúva. E lemos depois o versículo 8, que Eliseu concede um grande milagre a uma mulher sunamita. E nessa noite eu te pergunto: o que te leva a buscar a Deus? O que lá atrás fez você buscar o Senhor? O que te fez sair da sua casa nesta noite e falar: Pai, eu estou indo para a igreja? Qual é o motivo que está no seu coração? Eu estou indo na igreja porque alguém está me chamando? Eu estou indo na igreja para pedir algo material? Eu estou indo na igreja porque eu quero agradecer? Eu estou indo na igreja porque eu tenho que ver algo diferente, já estou cansado de ficar dentro de casa? O que te leva a buscar a Deus? Antes de dar continuidade nessa mensagem, eu gostaria de fazer um reflexo, um paralelo da história de Eliseu. Nós sabemos muito bem que Eliseu foi escolhido como aquele que substituiria o grande profeta Elias. Nós cremos que Elias estava para ser levado ao céu através de um redemoinho. E lá no Monte Horebe, Deus fala com Elias. Fala: Elias, você vai ungir Eliseu como seu sucessor. A palavra de Deus vem falar que Elias sai daquele lugar e encontra Eliseu arando a terra com 12 pares de carne. A palavra do Senhor também vem falar que Elias pega sua capa e joga por cima de Eliseu. Naquele momento que ele joga em cima de Eliseu, ele não fala mais nada, porque Eliseu já entendia que aquilo era um chamado do Senhor. Eliseu provavelmente já conhecia Elias e já conhecia os seus feitos. O que Eliseu faz naquele momento? Eliseu se aproxima de Elias e fala: Deixa apenas que eu vá despedir do meu pai e da minha mãe. Elias diz: Vá. Naquele momento, Eliseu despede dos seus pais, ele mata 2 dos gados que com ele estava passando, e com aquela carne serve todas aquelas pessoas que estavam, e imediatamente atende o chamado do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Talvez lá atrás alguém jogou a capa em cima de você, não literalmente, mas chamou você para vir para a igreja e você recusou. Talvez você está aqui hoje porque você precisou apanhar muito lá atrás para estar na presença do Senhor. Talvez alguém lá atrás evangelizou você como me evangelizavam antigamente, e eu lá nos meus 15, 14 anos eu falava: que isso, a minha religião é católica, e eu tinha sido evangelizado lá atrás e penei, meus irmãos, penei para descobrir a verdadeira palavra. Só apenas com os meus 17 anos eu fui batizado, e depois eu entendi que essa passagem também falava a respeito de mim. Alguém jogou a capa, alguém jogou o evangelismo em cima de mim, e eu simplesmente recusei. Que nessa noite, você que ainda não é batizado em Cristo Jesus, eu creio que você ama Deus, eu creio que você está aqui porque você já tem um chamado de Deus na sua vida, que você confie nesse chamado e creia que Deus nessa noite está jogando a capa em cima de você, falando: Filho, filha, vem para perto de mim, porque eu quero você no meu serviço, eu quero te usar na minha obra. Aleluia. E cremos também que Eliseu ficou como um aprendiz, como aquela pessoa que fez tudo aquilo que Elias fez anteriormente. Próximo de Elias ser
levado ao céu através do redemoinho. A palavra do Senhor vem falar que Elias estava em Gilgal com Eliseu e fala assim: olha, eu tenho que ir para Betel, você fica aqui. Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor e tão certo como você vive, eu não te deixarei. Eliseu automaticamente cola em Elias, porque ele sabia que ele era um homem de Deus. Você nessa noite precisa entender que você precisa estar perto de quem é homem e mulher de Deus. Se você é um homem de Deus, está perto de pessoas que não são de Deus, é sua missão evangelizar. Se você está evangelizando essas pessoas e essas pessoas não dão uma resposta positiva a esse chamado, você precisa crer que não é o seu lugar perto dessas pessoas. Você precisa crer que aqui tem homens e mulheres de Deus, é perto dessas pessoas que você precisa colar. Eliseu sabia que Elias era um homem de Deus e ali havia poder, ali havia unção. Você precisa entender que quem é homem e quem é mulher de Deus, lá é o seu lugar, meu amado. Você não pode, você está novo na fé, você está perto de uma pessoa que só fala de novela. E lá atrás você era viciado em novela. E a pessoa começa falando assim: meu Deus, eu estou coçando para assistir uma novela. Meu Deus, ele está falando, está nos capítulos finais de tal novela. Você está assim, está lá na sua casa, tem ninguém. Sabe uma coisa, vou ligar a televisão. De repente você está na frente de uma novela de novo. De repente Deus está usando essa palavra simples para falar com você: fique quem é perto de Deus. Lá depois de Betel, Elias fala com Eliseu: olha, eu vou para Jericó, você fica aí e eu estou indo. O que Eliseu fala? Tão certo como vive o Senhor e tão certo que você vive, eu não te deixarei. Ele cola em Elias de novo e lá vão eles para Jericó. E lá os filhos dos profetas falam: ei Eliseu, você sabia que Elias está próximo a ser levado ao céu por um redemoinho? O que Eliseu fala? Cala essa boca que eu também sei disso. Eu também sei que ele será levado ao céu através de um redemoinho. E lá ele fica com Elias. E Elias pela última vez fala: ei, eu vou para o Jordão. Eliseu fala novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como você vive, eu não te deixarei. Olha a insistência de Eliseu, olha a insistência deste homem que queria estar perto de um homem de Deus. A palavra do Senhor vem falar que Elias tira sua capa e fere o Jordão, e eles passam em pés secos. Eles passam onde, simbolizando lá atrás a passagem pelo Mar Vermelho e a passagem do povo também pelo Jordão ao entrar em Jericó. E lá do outro lado ficaram 50 profetas, 50 filhos de profetas. E lá Elias pergunta para Eliseu: Eliseu, eu estou perto para ser levado ao céu. O que você quer que eu faça por você? Eliseu simplesmente fala: eu quero a porção dobrada do seu Espírito em mim. Quantos querem que a porção dobrada do Espírito do Senhor sobre você? Aleluia, você precisa crer nisso. Elias simplesmente fala: dura coisa que pedistes. Por que dura coisa? Porque ele pediu algo que só Deus poderia fazer. E Elias fala: se no momento que eu for levado ao céu como redemoinho, você estiver perto de mim, Deus te responderá positivamente a esse chamado. Se não, você não receberá esse chamado. Meus irmãos, eu penso que é aí que Eliseu falou: agora que eu não solto esse homem mesmo, eu quero estar colado. Você precisa estar colado em homens e mulheres de Deus. E aí a Bíblia vem falar que eles estavam conversando. No momento que eles estavam conversando, veio um redemoinho e Elias é levado ao céu. E Eliseu automaticamente fica com sua capa. Ele recebe a promessa, ele recebe a confirmação de Deus que ele teria o Espírito dobrado que tinha sobre Elias. E eu quero que entenda que ele estava falando: Deus, eu quero ser o principal profeta. Depois que Elias sair dessa terra, eu quero ser o principal profeta do Senhor. E assim foi com a vida de Eliseu. No momento em que ele pega aquela capa, no momento que ele exerce a profissão, exerce a missão de ser o principal profeta, ele começa a exercer vários milagres, e até muitas das vezes maiores do que Elias fez em terra. A palavra do Senhor vem falar de Jesus Cristo que realizou grandes milagres. Talvez Eliseu, em toda a santa palavra, pastor, venha perder apenas para Jesus em números de milagres. Eliseu foi um profeta que realizou vários milagres. O primeiro milagre que ele realizou foi justamente a abertura do mar de novo. O mar lá de Jericó, ele abriu esse mar de novo no Rio Jordão e passou novamente. Todos aqueles profetas que estavam lá reconheceram que ele recebera a missão que foi imputada a Elias. Quando você está próximo de pessoas cheias do Espírito de Deus, quando essas pessoas não estiverem, você será um representante de Deus. Por isso, mais uma vez eu insisto: com quem você está andando, com quem você passa mais tempo, são com pessoas de Deus ou são com pessoas do mundo? Aleluias. E a Bíblia também vem relatar vários outros milagres. A Bíblia vem relatar também
que Eliseu, ele transforma as águas de Jericó em águas saudáveis. As pessoas falam para Eliseu, desde quando isso foi Iemar, as águas delas não são saudáveis. Eliseu torna as águas saudáveis. A Bíblia também vem falar logo depois de um outro milagre, que jovens ficavam caçoando de Eliseu. Vai lá, calvo, vai lá, careca. Eliseu simplesmente profetiza, amaldiçoa aqueles jovens, e a palavra do Senhor vem falar que instantaneamente, não demorou 1 ou 2 dias, instantaneamente 2 ursas apareceram e devoraram todos aqueles jovens. Talvez você possa falar, nossa, que coisa terrível, mas era um homem cheio do poder de Deus. Era um homem que quando ele falava, Deus riscava embaixo, Deus assinava embaixo. Você é um homem que quando você fala, Deus está cumprindo aquilo que você está falando? Ou você é um homem ou uma mulher de palavras vazias que quando você fala nada acontece? Quando você ora nada acontece? Você está cumprindo a palavra do Senhor nessa noite? Aleluias! E a palavra de Deus também vem falar que um dos milagres, grandes milagres que Eliseu causou, que Eliseu provocou, foi o surgimento de água no deserto. A palavra do Senhor vem falar que o rei dos Moabitas, Mesa, ele ofertava certa quantia de bens a Israel. Porém, lá atrás, o rei de Israel, Acas, havia morrido, e ele deixou o seu filho, Jorão, reinando em seu lugar. Quando Acas morreu, ele deixou que Jorão não recebesse mais os bens que os Moabitas ofertavam diariamente ou anualmente para Israel. Então Jorão falou assim, olha, é o seguinte, se você não está me ofertando mais aquilo que você ofertava para o meu pai, eu vou contra você. Os reinos estavam separados. O que Jorão faz? Chama Josafá, rei de Judá. Josafá fala assim, olha, eu serei contigo, os meus povos serão com os teus povos, os meus cavalos serão com os teus cavalos. E os dois tramam uma armadilha para pegar o rei dos Moabitas. No caminho eles passam por dentro de Edom e chamam o rei de Edom. Tinham 3 reis, tinha um rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Mas chegou um momento que Jorão, o rei de Israel, viu que tinha muito gado, tinha muito exército e a água havia acabado. E ele falou, meu Deus, o Senhor trouxe esses 3 reinos para sucumbir, o Senhor trouxe esses 3 reinos para padecerem aqui sem água. No momento o rei de Israel fala, ei, será se não há nenhum homem de Deus aqui para que a gente possa consultar, para saber uma resposta do Senhor? Imediatamente um dos servos de Judá fala, existe um homem chamado Eliseu, profeta do Senhor, ele sabe do que Deus pode nos falar. Imediatamente esses 3 reis vão diante de Eliseu. Eliseu olha nos olhos de Jorão, rei de Israel, e fala, por que você não vai consultar os deuses de seu pai? Eliseu também é um homem de palavras duras. Ele falou, por que você não vai consultar também a palavra da sua mãe, aqueles idólatras? Se não fosse por Josafá, rei de Judá, eu nem estava aqui olhando para você. Olha as palavras duras do profeta Eliseu, mas naquele momento Eliseu fala, olha, vocês vão abrir covas durante toda a planície, vocês vão abrir covas durante todo o deserto. No outro dia, quando todos eles ofertavam sacrifícios ao Senhor, a água, meus irmãos, começou a brotar do chão. Você sabe o que é uma água brotar do chão sem ser na chuva? Foi mais um milagre de Eliseu na terra, foi mais uma vez Deus usando Eliseu como vaso de honra naquele lugar. E vários outros milagres aconteceram. Nós tivemos também Eliseu alimentando 100 homens com 20 pães. Nós tivemos também Eliseu curando o leproso Naamã, um homem que era poderosíssimo, porém leproso. Nós vemos que o seu moço, Geazi, aquele que acompanhava Eliseu, vai atrás e tenta receber as bênçãos que Naamã levava para Elias, naquele momento que Elias tinha recusado. Nós sabemos muito bem a história que lá na frente Geazi contrai a lepra muito maior do que Naamã havia solicitado. Nós também vemos que Eliseu faz flutuar um machado do mar. Pensa, meus irmãos, você está do lado da lagoa, construindo, batendo o machado na água. De repente, o machado não está preso, meu irmão. O machado, lá dentro da água. Aí o servo fala assim, meu Deus, esse machado é emprestado. E agora? O que Eliseu faz? Eliseu pega o cabo do machado, pergunta aonde que ele caiu, ele aponta. Eliseu chega com o machado na frente da água, imediatamente o ferro do machado que estava lá no fundo subiu e encaixou novamente na madeira. Isso são milagres maravilhosos feitos por um homem de Deus, feito por um homem que andava colado em homens que eram homens de Deus. Você precisa acreditar, você está perto de homens de Deus, você fará grandes milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós cremos, e alguns estudiosos também acreditam, que o ministério de Eliseu foi em torno de 85 a 90 anos de idade que ele viveu, e o seu ministério foi aproximadamente 50 anos
de idade, considerando desde a época em que ele estava acompanhando Elias. E por fim, meus irmãos, nós chegamos exatamente no texto onde nós lemos mais 2 milagres realizados por um homem de Deus e realizados por Eliseu. Lá no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, nós vemos que uma das mulheres dos filhos dos profetas havia perdido seu marido. E ela chega para Eliseu e fala: Eliseu, tu sabes que o meu marido era um homem de Deus, e ele morreu, e ele tinha dívidas, nós tínhamos dívidas, e os credores dele estão atrás de mim para pegar os meus 2 filhos. Naquela época, se você não tinha dinheiro para pagar uma dívida, não era igual hoje que manda um preço PC para os Serasa e você não pode comprar mais. Naquela época, tinha que pagar. Não tem dinheiro? Me dá os seus filhos como escravos. E os filhos daquelas mulheres serviriam como escravos até a dívida ser paga. E ela desesperada, eu compreendo que aquela mulher estava vivendo num caos terrível, porque primeiro, ela perde o marido. Só quem já perdeu um companheiro, só quem já perdeu uma esposa sabe essa dor. E segundo, ela estava pobre, ela não tinha mais nada, porque não havia como pagar os seus credores. E terceiro, o seu maior bem que ela tinha, os seus filhos, estavam prestes a ser entregues como pagamento de uma dívida. Talvez você está como aquela mulher, talvez você está de frente a uma situação que você não vê outra situação, senão a pior. Talvez você está passando por uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela sentimental, e você está: Senhor, eu não sei como fazer. Aquela era a situação daquela mulher. Eliseu simplesmente fala: ei, o que você tem em casa? E ela fala: olha, eu não tenho senão uma botija de azeite, eu tenho senão uma vasilha pequena de azeite. E Eliseu simplesmente fala: olha, vai nos seus vizinhos, pede vasilhas grandes, tudo que você conseguir, entra para dentro da sua casa, fecha a porta e começa a encher essas vasilhas. Imediatamente ela vai, pastor. Ela entra para sua casa, fala com seus filhos. Enquanto ela está lá dentro preparando o azeite, seus filhos vêm trazendo vasilha e ela vai enchendo. Eu imagino uma taça menor do que essa aqui. E ela começa enchendo e as vasilhas começam enchendo. E ela vai enchendo e o azeite vai brotando. Vai enchendo e o azeite vai brotando. No final ela pergunta aos seus filhos: traz aí. Eu imaginei eles falando: mãe, não tem mais nada aqui não. Encheu. E ela maravilhosa, olhando todos aqueles vasos cheios, corre e conta para Eliseu: Eliseu, aconteceu um milagre. E Eliseu fala para ela: vai vir de uma parte, paga os seus credores e o restante pega para você viver. São 7 versículos lindos, são 7 versículos que nos ensinam como é maravilhoso estar na presença de Deus. São 7 versículos que nos ensinam que Deus pode realizar grandes milagres na vida do seu povo. Porém, a história dela termina aí. O que levou ela a buscar ao Senhor? O que levou ela a buscar Eliseu, um homem de Deus? Uma necessidade. Talvez o que levou você a buscar a Deus, talvez o que trouxe você aqui nessa noite, foi simplesmente uma necessidade. Você está precisando de algo, você veio na presença de Deus. Não que isso seja errado, mas desde que isso não se torne regra do seu relacionamento com Deus. Porque existem pessoas, pastor Grécio, que pedem bênção. Fala: Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso de um emprego. Meu primeiro salário vai ser oferta e o restante vai ser só glória, aleluia. Deus vai lá e dá um emprego para a pessoa, maravilhoso. O primeiro salário, a pessoa chega na igreja, dá integral e até testemunho dá. Mas chega o segundo mês, chega o terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Cadê o irmão? Sumiu. Por quê? Pastor, eu estou cansado demais, o trabalho está me matando. Quantas pessoas pedem bênção ao Senhor, são abençoadas e esquecem do abençoador. Você precisa crer que o abençoador é maior do que a bênção. Você precisa crer que aquele que realiza milagres são maiores do que os milagres. Talvez você está orando por um milagre há muito tempo, talvez anos. Você está pedindo: pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo, pai, eu preciso disso. E você fica lá parado, anos. Aí converte um irmão novo na igreja, o irmão está do seu lado, orando pela mesma coisa que você. Uma semana de convertido, ele está lá orando: pai, eu preciso disso, pai, o mesmo pedido comigo. Na semana que vem, o irmão está lá na frente contando testemunho: meus irmãos, eu estou aqui para contar o testemunho, porque o carro que eu estava pedindo eu ganhei. E você fica doido, fala: Senhor, eu estou orando para o Senhor há tantos anos. O irmão converte na semana passada, faz a mesma oração que eu e ele foi atendido. Talvez a resposta para você é o seguinte: você não é abençoado por aquilo que você pede, porque se você receber aquilo que você pede, você some. E Deus quer você perto dele. Você precisa acreditar que você, recebendo ou não aquilo que você está pedindo, você precisa estar perto do Pai. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 8, nós também vemos uma história
de uma outra mulher sunemita, morava na cidade de Sunem. Essa mulher, ela também procura um homem de Deus, porém, ela não procura para pedir nada. A Bíblia, ela é bem clara ao dizer que era uma mulher rica. Talvez você está aqui nessa noite e não tem nada para pedir para Deus. Existem essas pessoas? Existem. Talvez a sua família está tudo ok, talvez o seu emprego está bacana, sua saúde está ok. Você está vindo aqui para agradecer, assim como aquela mulher. E ela percebeu que aquele homem, Eliseu, era um homem de Deus. E aquele homem constantemente ia naquela região. E ela começou a dar pão para aquele homem. Duas diferenças. A primeira se aproximou de Deus para pedir. A segunda se aproximou de Deus para oferecer. Talvez você está aqui nessa noite não para pedir, mas para oferecer seu serviço ao Senhor. Talvez você está aqui nessa noite, Deus não está te pedindo algo, Deus não está querendo te abençoar com algo, financeiramente ou materialmente, mas Deus está esperando que você ofereça algo para Ele, o seu tempo. Talvez você está aqui nessa noite, tem um chamado para ser evangelista, tem um chamado para ser missionária, e seu coração está aí palpitando. Eu estou aqui como homem de Deus para falar, ofereça seu tempo como missionário, ofereça seu tempo como evangelista. Creia que você pode se aproximar de Deus também não só para pedir, mas para oferecer. E nós percebemos que em certo momento, aquela mulher se aproxima do seu marido e fala assim: olha, meu marido, eu percebo que aquele homem é um homem de Deus. Olha a maturidade dessa mulher. Era uma mulher que era casada, era uma mulher que era rica, e era uma mulher que sabia quem era Deus, porque ela viu Deus na vida de Eliseu. E eu quero fazer um adendo aqui, quero abrir um parágrafo, porque essa mulher sabe do jeito que era, ela consulta o seu marido antes de fazer algo. Por quê? Envolvia sua própria casa. Ela quis construir no teto da sua casa, na laje, um quarto para Eliseu. Talvez você que está aqui, esposa, ou até mesmo marido, você quer fazer algo na sua casa e você não consulta a amada da sua esposa, você não consulta o amado do seu esposo. Aí quando você faz e dá errado, aí a pessoa já olha para você e fala aquela frase que todo mundo detesta: bem que eu te falei. Você quebra a cara, nós quebramos a cara, e a pessoa simplesmente fala: eu te falei, você não me pediu opinião, agora chora aí. Quantos aqui já escutaram isso em nome de Jesus? Muita gente, né? Todos nós quebramos a cara. Ela vem nos ensinar um princípio básico. Se você é casado, se você vive debaixo de um teto com uma outra pessoa, seu marido ou sua esposa, sempre quando for fazer algo que envolva a sua família, consulte ele antes. Aprenda a conversar, aprenda a se relacionar com seu marido, aprenda a ser uma mulher de respeito, aprenda a ver Deus na vida das pessoas. E aquela mulher vem falar que ela constrói um quarto em cima da sua casa. E neste quarto, ela coloca 4 utensílios. Repita comigo: cama, mesa, cadeira e candeeiro. 4 objetos que ela coloca dentro do quarto. E eu gostaria de fazer um paralelo aqui para que você entendesse que esses 4 objetos têm um simbolismo hoje para a nossa vida. Uma história realizada lá em 900 anos antes de Cristo, século 9 antes de Cristo, tem um reflexo hoje para você na sua vida. Você precisa acreditar. A cama, ela é um símbolo que ela vem falar do descanso de Deus. Jesus Cristo lá em Mateus vem falar: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A cama é um símbolo de descanso em Cristo. Você precisa crer. Você está numa campanha de prosperidade, talvez você está passando por uma necessidade. Você precisa aprender que o primeiro segredo da prosperidade é ter descanso em Cristo. É saber que você está passando por a maior dificuldade, parece que nada vai dar certo, mas você está tranquilo. As pessoas começam a falar: como pode? Aquele irmão está com tanta dívida, todo dia um na casa batendo, todo dia um atrás, clamando por dinheiro, e ele está tão tranquilo. É porque ele é mau pagador? Não, é porque ele está descansando em Cristo. O segundo objeto que nós percebemos é a mesa. A mesa é o símbolo da comunhão com Cristo. Repita: mesa é o símbolo da comunhão com Cristo. Aleluia. Mais uma vez, em Apocalipse 3:20, Cristo vem falar: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cristo está batendo as portas, meus irmãos. É chegado o tempo em que a igreja irá subir. O arrebatamento está próximo. Você precisa estar em comunhão com Deus.
Você não subirá se você não estiver em comunhão com Deus. Você pode ser crente, mas pode ser um crente não salvo. Você precisa entender isso. Além de ser uma pessoa que descansa em Deus, você precisa de ser uma pessoa que tem comunhão com Deus. O terceiro item é a cadeira. A cadeira é um símbolo do ensino. Cristo vem falar lá no capítulo de Lucas 10, 39. E tinha Maria, no caso, Maria, uma irmã chamada Marta. Tinha uma Marta, uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A cadeira vem justamente falar de ensino. Todas as escolas que você entra, pode ter mesa, pode não ter mesa, mas tem cadeira. Se não tiver cadeira, você aprende sentando. E eu entendo que nesse terceiro objeto vem trazer para nós uma simbologia do ensino. Além de ser uma pessoa que descansa em Deus, além de ser uma pessoa que tem comunhão com Deus, você precisa ser uma pessoa que aprende com Deus. Você precisa ser uma pessoa que não apenas lê as palavras, mas que examina as palavras. Se eu não me engano, foi aqui mesmo na sexta-feira, o pastor falou aqui sobre isso. Você precisa examinar as palavras do Senhor. Eu falei no início dessa pregação, será se você é dessa pessoa que lê a palavra de Deus, passa nas Bíblias, lá no final você esquece? Será se você lembra do texto bíblico que foi pregado no último culto que você foi? Essa reflexão fique para você. Será se você lembra ou leu algum versículo hoje? Você precisa entender, o ensino é uma dádiva do Senhor. E o último objeto é o candeeiro. O candeeiro é um objeto que dá luz, e luz é testemunho. Cristo também vem falar: vós, crentes, sois a luz do mundo. No tempo de crise como hoje, no tempo de escuridão como hoje, Cristo precisa de pessoas que sejam luz do mundo. Você precisa dar um bom testemunho. O propósito de você virar crente, você tem que mudar de vida, para que as pessoas olhem para você e falem: olha, aquele homem, aquela mulher era assim assado, mas hoje eu vejo que ele é uma pessoa diferente. E as pessoas começam a querer saber qual o motivo da sua mudança. E você começa profetizando, você começa evangelizando. Então creia nessa noite, Cristo está te chamando para ser um símbolo do testemunho. Cristo está te chamando para ser luz do mundo. Quem crê, dê uma salva de palmas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa a Bíblia aberta, por favor. Pega lá onde nós lemos, no capítulo 4 de 2 Reis. Abra, por gentileza, o versículo 13. Nós paramos lá no versículo 11. Versículo 12, perdão. Diz assim: então Eliseu disse ao moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. 13. Porque lhe dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. O que Eliseu estava falando? Olha, toda vez, Geazi, que a gente vem aqui nessa cidade, toda vez que eu me apresento diante dela, ela tem algo para nos oferecer. Mas e ela? Não está precisando de algo não? Chama ela lá. O segredo, meus irmãos, de quando você busca a Deus sem interesses próprios, os milagres eles começam a surgir naturalmente. Quando você busca a Deus para oferecer, como essa mulher, você vai ser chamado e vai falar: olha, você não está precisando de nada não? Não tem nada que você está sentindo essa falta não? O que é que ela faz? Ela faz pedir? Não. Ela simplesmente fala: olha, eu moro aqui com esse povo e de nada tenho falta. Vamos continuar. Versículo 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Versículo 15. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Você precisa entender, Deus vai te entregar um milagre na hora que Ele quiser, meu amado. Na hora que for o tempo dele. Não questione Deus: Deus, por que está demorando? Por que eu não recebo? Essa mulher recebeu o milagre dela no momento certo. Graças a Deus eu sou pai de um menino de 2 anos e meio, Davi, e minha esposa está grávida de 2 meses. Sou casado há 5 anos. E quando eu estava casado e não tinha filho, meus irmãos, era muito bom. Foi muito bom. Mas chegou um período que a casa começa a ficar vazia. Filho é o que? É alegria.
Filho é bênção de Deus. O pastor Cláudio Duarte ele costuma falar que quando você tem filho, são duas situações. Quando ele está com você, a paz acaba, mas o amor fica. Quando ele sai com você, o amor vai, mas a paz fica. Os dois juntos não dá. Então, se você tem filho na sua casa, você tem certeza que a paz não tem. É menino correndo para um lado, é menino correndo para o outro, mas o amor está lá. Essa mulher provavelmente estava triste, porque seu marido era velho e não podia dar filhos a ela. A Bíblia é mestre para falar de serenidade. A Bíblia aqui tem várias histórias de mulheres que não puderam dar filhos aos seus esposos. E lá na frente Deus concede um milagre. E com essa mulher foi o seguinte. E ela, tão duvidosa que estava, ela falou: ô servo de Deus, você é um homem de Deus, não mente para mim não. Provavelmente ela falando: eu sei que isso não vai dar certo, eu sei que esse milagre não vai dar certo, não mente para mim não. E Eliseu simplesmente fala: daqui a um certo tempo você será grávida, e eu voltarei que você estará com o menino nos braços. Verso 17, acompanhe comigo. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Verso 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai que estava com os segadores. A palavra do Senhor vem falar que a criança já tinha crescido, já estava indo onde o pai dela estava. E a criança começou: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai simplesmente chama um dos seus servos e fala: leva essa criança à sua mãe. Chegando na sua mãe, essa mãe coloca essa criança nos colos e fica com ela aproximadamente até meio-dia. De repente essa criança apaga, essa criança morre. Imediatamente o que ela faz? Ela vai atrás de Eliseu. Ela vai e pede seu marido que prepare um animal para que levasse ela até onde o servo de Deus estava. E ela simplesmente não fala nada com seu marido, porque ela crê que quando falar com Eliseu, o milagre estará de volta. Você precisa crer que quando você vai para Deus, o milagre está à porta. Você precisa crer que quando você vai buscar Deus, você não precisa sair contando para ninguém, porque o milagre será entregue nas suas mãos. E ela chega diante de Eliseu, lá de longe Eliseu vê que ela está vindo. Aí ele fala com Geazi: Geazi, vai atrás da sunamita, vai ao encontro dela. A palavra do Senhor vem falar que Geazi chega perto dela e pergunta: ei, vai bem com você? Vai. Vai bem com a família? Vai. Vai bem com seu filho? Vai. Ia bem com o filho dela? Não. E ela falou que ia. Por quê? Porque ela sabia que Geazi não resolveria o problema dela. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite e te falar: o seu problema dentro da sua casa, você só conta para quem pode resolver. Quem não pode resolver, não abra sua boca para falar. Ela podia muito bem chegar para ela: Geazi, meu menino morreu. Geazi, meu menino está morto. Ia adiantar? Não. Porque ela sabia que quem ia resolver o problema era Eliseu. E quando ela chega diante de Eliseu, ela se ajoelha diante dos pés de Eliseu e começa a chorar. Geazi vai tirar ela, Eliseu fala: não, não tira, porque a alma dela está amargurada e Deus não nos tinha revelado. Você precisa crer que os seus problemas, quem pode saber, é Deus. Já viu aquele tipo de pessoa que passa por uma dificuldade? O primeiro lugar que ela vai é lá no Facebook, coloca lá: passando por um problema e determinado problema, passando por uma dificuldade, e todo mundo curte, né? Aí aquela pessoa que odeia você, aquela pessoa que não suporta ver você, vê lá você sofrendo, o que é que ela faz? Ela falta comentar lá: Gente, Facebook não foi feito para você colocar seus problemas. Seus problemas foi feito para estar diante do altar do Senhor. Você precisa trazer. A igreja não é cheia de histórias de pessoas bem-sucedidas. A igreja é cheia de histórias de pessoas mal-sucedidas, mas que aprenderam a ser bem-sucedidas em Cristo Jesus. Você precisa crer que aquilo que você está pedindo para Deus, se receber, beleza. Mas se não, você já recebeu o que tinha de melhor, que é a salvação em Cristo Jesus. Você precisa crer que os milagres, a prosperidade é uma coisa boa? Sim. É uma coisa bíblica? Sim. Mas apenas a graça de Deus nos basta. Você precisa ser como Paulo: sei o que é passar frio, sei o que é passar necessidade, sei o que é comer em sobra, tem casa sobrando, mas uma coisa apenas basta: estar na presença de Deus. Você precisa louvar a Deus nas dificuldades e louvar a Deus nas facilidades. Você está com a casa cheia, a despensa cheia? Glória a Deus. Você está com a despensa vazia? Glória a Deus. Mas não busca a Deus só quando estiver vazia. Saiba ser como essa mulher sunamita. Saiba procurar a Deus também para agradecer. Aleluias. Imediatamente o profeta Eliseu vê que essa mulher está lá e ele fala para Geazi: Geazi, vai lá, pega meu bastão e coloque sobre essa criança. E ele vai na frente. O que a sunamita faz? Não quero ele não.
Eu falei para o Senhor que não era para dar filho, e o Senhor orou a Deus e Deus me deu. É o Senhor que vai. Vai Eliseu e a sunamita. A palavra vem falar que Geazi coloca o bastão e nada do menino sobreviver. Nada do menino respirar. E aí, no momento que ele está saindo, ele se depara com Eliseu. A palavra do Senhor é bem nítida ao falar que Eliseu deita em cima do menino, boca com boca, olho com olho, mão com mão, pé com pé, e fica deitado no momento. De repente, a carne do menino se aquece. Eliseu desce e começa a dar voltas na casa. Depois ele volta no menino e faz o mesmo processo. De repente o menino sobrevive. Ele chama aquela mulher e o bênção dela, o filho dela está ressuscitado. Você precisa crer. Se é bênção de Deus, meu irmão, não vai morrer na sua vida. Se foi Deus que te deu e está parecendo que está indo embora, creia, não vai embora. Porque se foi Deus que te deu, você vai morrer com essa bênção. Se foi Deus que te deu, essa bênção vai permanecer na sua vida. Você precisa acreditar nisso. Eu peço aos irmãos agora que vai um pouquinho para frente, lá no versículo 8. Versículo 8 de 2 Reis, para mostrar para vocês a diferença de quem busca a Deus por uma necessidade, só busca a Deus por uma necessidade, e de quem busca a Deus para agradecer, ou busca a Deus simplesmente por gostar de estar na presença dele. Versículo 8, 2 Reis, capítulo 8, perdão. Isso, capítulo 8. Nós vemos que a história daquela mulher viúva do azeite durou apenas 7 versículos. A dessa mulher, a sunamita, dura mais. Lá na frente, Eliseu profetiza que vai ter uma grande fome naquela região. De quem ele lembra? Da mulher sunamita. Se você está buscando a Deus, você sempre será lembrado por Deus e pelas pessoas que são próximas dele. Quando acontece algo, Deus vai te falar. Quando acontece algo grande ou uma tragédia, alguma coisa, Deus vai usar alguém para te falar. Por quê? Você está perto dele. Não tem como você saber se você está lá na sua casa. Não tem como você saber se você não lê a Bíblia. Quem está perto de Deus sempre ouve a voz de Deus. A palavra do Senhor vem falar que vai ter uma grande fome. Eliseu chega para ela e fala: olha, pega seu marido, pega seu filho, tudo que você tem e sai daqui. Teremos 7 anos de grande fome. Passados 7 anos, minha irmã, essa mulher volta. Quando ela volta, ela tinha perdido o direito de possuir a terra dela. Ela vai diante ao rei para que seu direito fosse readquirido. Na hora que ela chega de frente ao rei, quem está de frente ao rei? Geazi, o moço de Eliseu, falando para o rei tudo o que Eliseu tinha feito na vida daquela mulher. E imediatamente Geazi fala: olha, aquela é a mulher que eu falei para o Senhor que Deus tinha ressuscitado o filho dela através de Eliseu. O rei imediatamente fala: restituir tudo que era daquela mulher. Ela saiu, ficou 7 anos fora, restitui tudo que ela perdeu, e tudo que a terra dela produziu neste tempo, restitui em dobro para ela. Você precisa acreditar, Deus trabalha de maneira que a gente não entende. Às vezes está acontecendo algo na sua vida e você fala: tenho certeza que não é Deus, não é possível, está tudo parecendo que está errado, fome, 7 anos de fome, não é possível, Deus me esqueceu. Lá na frente Deus devolveu tudo para ela. Nós cremos e acreditamos também na história de Jó, um homem que tinha tudo, um homem cheio de posses, talvez um dos homens mais ricos que a palavra do Senhor vem relatar. Ele perde tudo, ele praguejou, ele reclamou. Não, você precisa atender com esses homens, você precisa aprender com essas mulheres. Não reclame da sua vida, Deus está no controle. Deus está aqui nessa noite me usando para falar: filha, filho, eu estou no controle da sua vida. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por necessidade, creia, Cristo está no controle da sua vida. Aleluias. E eu quero terminar essa pregação falando 4 pontos sobre o que eu aprendi com essa mulher sunamita. Sobre 4 pontos de como essa mulher é próspera. Ela é próspera? Sim. Principalmente financeiramente. Porque a palavra de Deus vem falar que era uma mulher rica. Tinha uma família boa? Aparentemente sim. Teve filhos? Sim. Era uma mulher que buscava a Deus? Sim. E eu termino essa pregação falando que o primeiro ponto, o segredo da prosperidade daquela mulher sunamita, pastor Grécio, é justamente não procurar a Deus somente para pedir, mas para oferecer. Você precisa acreditar que nessa campanha, 5 elos, né, pastor? Você precisa acreditar que nos 4 próximos elos, e nesse elo que faremos uma oração aqui ao final, você também não vai estar aqui só para pedir. É errado pedir? Não. Mas é errado se aproximar de Deus apenas para pedir. É errado você estar aqui na igreja só para falar: Senhor, me dá, Senhor, eu tomo posse, Senhor, me dá. É errado toda vez você estar aqui só para isso. Se você está aqui para adorar, amém. Mas não peça apenas. Não se aproxime apenas de Deus para pedir.
Aquela viúva lá atrás, ela pediu e foi abençoada? Sim, mas a história dela acabou em 7 versículos. Mas nenhuma história é falada dela. E essa mulher sunamita teve vários versículos. E lá na frente, quando teve uma fome, Eliseu lembra justamente dessa mulher. Você precisa confiar, você precisa acreditar que para você ser abençoado, você não precisa apenas pedir, mas também oferecer. Você é dizimista? Você é ofertante na casa do Senhor? Quanto tempo tem que você não dá R$1 na casa do Senhor? A palavra do Senhor vem falar que não apenas você dá, não. Eu vou dar porque está pedindo. Porque Deus só recebe aquele que dá com alegria. Você precisa acreditar que o segredo da prosperidade é oferecer, é abençoar. Você está passando por uma dificuldade financeira, mas tem um irmãozinho aqui da igreja, talvez de outra, que está passando por uma dificuldade maior que a sua. Você está com uma conta atrasada, talvez o seu irmão que está aqui nessa noite está com 2. Ajude ele a pagar. Eu creio que Deus não vai deixar faltar na sua casa se você assim fizer. Eu creio que se você vir aqui depositar aqui no gasofilaço, sua oferta não vai faltar na sua casa. Então o primeiro segredo é: não se aproxime de Deus, não procure a Deus somente para pedir, mas para oferecer. O segundo ponto, para você ter uma prosperidade bíblica, segundo essa mulher, ter sua vida espiritual, sentimental e social realizada. Percebam, essa mulher procurou a Deus. Ela era rica, ela era bem socialmente, provavelmente, vários trabalhadores trabalhavam para eles. Era uma mulher que tinha um relacionamento com seu esposo aparentemente bem. Você precisa crer que antes de pedir bênçãos financeiras, talvez exista algo mais importante na sua vida. Talvez há uma mágoa no seu coração que alguém plantou lá atrás. Talvez até um crente, até um irmão de sua igreja, ou de outra igreja que você era, plantou uma mágoa no seu coração. Você está magoado com ele até hoje. Você precisa crer que antes de pedir riquezas, você precisa estar com o seu coração limpo. A palavra do Senhor vem falar que você está de mal com alguém, você vai para trás, não oferte, converse com essa pessoa, depois você vem dar oferta na sua igreja. Você precisa crer que a sua vida sentimental, o seu casamento, precisa estar bem. Existem coisas, e muitas coisas, que são mais valiosas do que o dinheiro. Existem muitas outras coisas que são melhores do que você ter sua geladeira cheia. Quantas pessoas hoje eu conheço têm a geladeira cheia, viajam 2, 3 vezes para fora do país, mas têm a sua vida destruída? Focou tanto no trabalho, focou tanto em ter uma empresa bem sucedida, que seus filhos foram para o mundo das drogas e nem perceberam. Hoje, infelizmente, nós vemos uma nova mania, um jogo chamado Baleia Azul. A grande maioria dessas pessoas, desses jovens que jogam esse jogo, podem perceber, tem uma família destruída. Tem pais que não percebem os seus filhos. Você pai, você mãe, tem filhos, deem atenção para os seus filhos. Isso vale mais do que ter dinheiro cheio. Isso vale mais do que ter carro do ano. Isso vale mais do que ser conhecido pelas suas finanças. A sua família é um presente do Senhor. Acredite nisso em nome de Jesus. O terceiro ponto, para ser bem sucedido, para a gente terminar: ter controle emocional, contar suas dificuldades só para quem pode resolver, saber pensar e acreditar em Deus nos momentos de crise. Existe uma frase que é: crer é também pensar. Meus irmãos, nós somos crentes, nós não somos burros. Então, quando estiver passando uma situação, a primeira coisa que você faça, uma coisa que eu aprendi lá atrás, lá quando eu era pequeno, conta até 10. Pense. Não age de supetão. Está passando por uma dificuldade, eu vou tomar um dinheiro emprestado no banco. Vai lá, meu irmão, que você vê, os juros vai aumentar isso, você vai carregar, a sua dívida vai aumentar mais ainda. Talvez tenha um irmão na igreja que é melhor financeiramente que você. Converse com o irmão. Ô irmão, eu estou precisando disso, será que você pode me ajudar? Conte os seus problemas para quem pode resolver. Mais uma vez, voltando lá atrás, não conte para o seu vizinho que não é crente. Não conte para a sua irmã que não é crente. Pessoas que não são crentes, pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, não sabem dar bons conselhos. Pode parecer um bom conselho? Pode. Mas a Bíblia vem falar que há caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. Creia, pense. Sua fé é uma fé inteligente. A nossa fé é uma fé inteligente. Por que você crê em Deus? Eu creio porque creio. Mentira. Você crê porque você acredita que a sua salvação está em Deus. A sua fé é uma fé inteligente. Você não acredita em imagens, você não acredita em esculturas, você não acredita em outra coisa a não ser Deus. E último ponto: como ter uma prosperidade financeira, sentimental, baseada na história da sunamita. Obedecer às ordens de Deus. Esse talvez seja o principal para você ver.
Tem pessoas querendo ser bem-sucedidas financeiramente. Existem pessoas querendo ter carro do ano, querendo ter família abençoada e tudo, mas não sabe obedecer. Talvez se pedir para você falar nessa noite os 10 mandamentos, você nem sabe. E não precisa saber. A salvação não depende de Deus, a salvação é pela graça. Mas nós cremos que quem é salvo tem boas obras. Quem é salvo sabe obedecer. Quem quer ser próspero precisa obedecer a palavra do Senhor. Nessa noite foi dado muitos ensinamentos a você, e com certeza nos próximos anos serão dados mais ensinamentos. Então obedeça. Se você entrou nessa noite aqui com um pensamento na sua mente, ao sair daqui você deve sair com o seu pensamento transformado. A palavra ela tem poder para transformar a vida das pessoas. Amém. Então coloque apenas uma coisa em prática. Olha, eu aprendi que eu não preciso contar meus problemas para quem não pode resolver. Olha, eu aprendi que eu preciso obedecer. Olha, eu aprendi que eu preciso ser mais feliz com os meus familiares do que ter o dinheiro. Aprenda de pouquinho em pouquinho. A mudança não precisa ser drástica, porque muitos crentes hoje batizados são piores na fé do que aquelas pessoas que ainda não são convertidas. A palavra do Senhor vem falar que aqueles que não têm cuidado de sua casa têm negado a fé e é pior do que os descrentes. Então acredite, a sua família é o bem maior que Deus pode dar para você. A sua família é aquilo que Deus pode colocar na sua vida de melhor. E para finalizar, eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 Timóteo, lá no finalzinho. 1 Timóteo capítulo 6. Aleluias. 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos ler o verso 9 ao verso 11. E logo depois nós vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você seja abençoado. 1 Timóteo 6, versículo 9 ao versículo 11. Paulo diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E eu finalizo agora com vocês, Mateus 6, 33. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fique em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo mais uma vez, porque Ele vive está neste lugar. Aleluia.